um incentivo para você. Talvez o seu filho, de início, ele não fique, né? Conversa com ele antes. É muito importante você conversar com o seu filho antes. Olha, nós estamos indo para o culto, eu faço assim com a Elisa, quando eu quero que ela faça algo que ela nunca fez, eu converso uma semana antes, começa na segunda-feira. Falo, olha, domingo nós vamos ter culto, eu quero que você vá para o Kids, eu quero que você comporte assim, eu quero que você faz assim, eu quero que você fica lá por causa disso. A gente subestima as crianças, irmãos, a gente acha que eles não entendem. Não é verdade. Né? Então, converse com o seu filho antes, prepara ele, chega aqui, você fala, você vai lá, eu vou estar no culto, a hora que terminar eu vou te buscar. Então, aprenda a conversar com o seu filho e a ensinar para ele a importância dele participar do culto Kids. Porque aqui, esse culto aqui não é interessante para eles, não é a linguagem deles, mas lá não é essa linha. Nós fazemos culto mesmo. Eles falam em línguas, eles adoram, eles choram, eles oram na presença de Deus. Você não tem ideia de como que o mover é grande lá. Então, às vezes é mais poderoso do que aqui. Então, leve o seu filho para ele crescer debaixo desse favor. Amém? Amém? Domingo passado, eu falei sobre 7 sinais de que você está sob um ataque espiritual. Se você não estava aqui no culto domingo, quero encorajar você a ir lá no YouTube da nossa igreja, o Ministério Rede Ágape, e ouvir essa pregação. Porque muitos irmãos testemunharam para mim como que aquela pregação abençoou eles. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça. Nós falamos sobre 7 sinais, né? A perda da paixão espiritual é um dos sinais, frustração extrema é outro sinal, confusão sobre o propósito, falta de paz, lentidão e cansaço, forte desejo de desistir e dúvida sobre o seu chamado. Nós falamos sobre isso. E é importante que você veja lá depois com mais detalhe. Por quê? Porque hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, mas abordando o que Deus fala para nós no meio da batalha. Jesus, na verdade, ele disse, olha, eu não vim trazer paz a vocês. Não pensa que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. O que Jesus estava ensinando com isso? Que ele não é um pacificador? Não, não é verdade. É que a pacificação vem através da espada. Não há paz se você não estiver preparado para a guerra. Toda paz, ela é sucedida a uma guerra. Nós estamos em paz hoje, mas há uns tempos atrás nós estivemos em guerra. A última guerra que o Brasil participou foi na Segunda Guerra Mundial, nós participamos. De lá para cá, nós entramos em um período de paz. Mas toda paz, ela é sempre sucedida a uma batalha antes. Então, quando Jesus disse, não pensa que eu vim trazer paz, ele está dizendo, olha, é importante vocês entenderem como que a paz é obtida. Então, nós estamos num campo de batalha. Quando ele diz, eu vim trazer espada e não paz, ele está dizendo, é importante vocês terem revelação, entendimento, que nós estamos num campo de batalha. Então, quando você pergunta para alguém, como que você está? Tudo bem? Não, tudo bem, nunca tem nenhum problema. Tem alguma coisa errada. Essa pessoa, no mínimo, não está sendo verdadeira. Porque nós estamos o tempo todo em embate, em batalha. Agora, qual que é a diferença para nós que queremos em Jesus? Nós não perdemos nenhuma batalha. Nós somos mais do que vencedores por aquilo que venceu por nós, Jesus Cristo. Mas nós estamos guerreando o tempo todo. Eu falei domingo passado, quando você pega lá em Efésios, capítulo 10 em diante, não há armadura para as costas. Todas as armaduras de Efésios 6:10 é na frente. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo enfrentando o inimigo, nós estamos o tempo todo em embate com o nosso inimigo. E é importante que você não perca de vista isso. Porque às vezes você acha, pastor, minha vida está complicada, cheio de problemas. A vida de todo mundo é assim. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E João diz, todo aquele que crê no Filho, esse vence o mundo. Então é importante você estar preparado, entender que a vida é feita de batalhas. Às vezes você está com uma guerra travada na sua família, resolvendo um problema conjugal. Você está com a guerra travada com o seu espiritual, com o seu ministério. Você está com a guerra travada, talvez com a saúde, com o espírito de enfermidade atacando você, com obras malignas de enfermidade atacando. Talvez lá no seu trabalho você está assim também, você não consegue ter paz. Você precisa entender que é uma realidade de todo ser humano. Então, nós estamos o tempo todo debaixo de uma guerra, dentro de um campo de batalha, e é importante
que a gente persevere e saiba como enfrentar isso. Então hoje eu quero falar também 7 verdades que Deus nos diz no meio da batalha. 7 posturas que nós devemos ter no meio dessa batalha. Eu quero dizer para você que a sua vida é uma eterna batalha, a nossa vida é uma eterna batalha. Então, essas atitudes aqui nós devemos ter o tempo todo. Não recuarmos, com a clareza de que o Senhor Jesus já nos deu vitória. Você não está entrando numa guerra para saber, vamos ver como que sai do outro lado. Quem sabe eu vença, talvez. Não, você entra numa guerra com a convicção. O Senhor Jesus já me fez vencedor. Eu não vou pela minha força, eu não vou pelo meu braço. Eu vou por aquele que um dia lutou por mim. Amém? E eu quero, antes de entrar aqui no texto, resumir um pouquinho, para a gente ler menos aqui o texto. Mas em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 14 ao 17. Para que você situe aqui, antes de nós lermos esse texto, a palavra de Deus diz que Judá estava sofrendo ali naquele momento um ataque de 3 inimigos. Imagina, você está debaixo de um ataque de 3 inimigos, e o rei Josafá ficou desesperado. E eu entendo que às vezes acontece isso com a gente. Estamos com um problema no casamento, na família, problema de enfermidade, problema financeiro, de todos os lados que você olha, você fala, meu Deus, está tudo vindo contra mim, e era assim que estava acontecendo, naquele momento. Josafá se viu cercado por 3 inimigos, imagina, um exército já é um momento de você ficar em pânico. Agora você imagina 3 exércitos poderosos vindo sobre eles, e ele orou diante do Senhor, Senhor, eu não consigo enfrentar os inimigos, não tem como eu vencer. A palavra de Deus diz que ele se reuniu, toda a nação, todo o povo, mulheres, crianças, se colocaram no pátio do templo e clamaram o nome do Senhor. Senhor, socorre-nos, porque se o Senhor não nos socorrer, a morte é certa, o nosso fracasso é certo, a nossa destruição é certa. E ele tomou uma atitude muito importante. Diante de todos os nossos obstáculos, nós devemos sempre recorrer ao Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Então sempre, entenda o seguinte, o seu socorro é o Senhor. Vá para Ele, clame por Ele. Seu casamento está prestes a acabar, clame por Ele, Senhor, restaure o meu casamento. Sua saúde está indo de mal a pior, você não sabe o que fazer, diga, Senhor, o Senhor tomou sobre si todas as minhas doenças e deu a mim toda a sua saúde, eu não aceito viver uma vida enfermo, me dê saúde para minha família, invoque o nome do Senhor. Então Josafá é tido como um dos reis mais obedientes ao Senhor, mais íntegros ao Senhor, porque em tudo ele clamava a Deus, em tudo ele buscava no Senhor. Às vezes a gente procura ajuda de todo mundo, é do pastor, é do líder, é do pai, é da mãe, é do amigo, mas a gente não procura de Deus. Essa semana eu achei interessante, não sei se você sabe, mas 99% dos problemas na vida da igreja tem a ver com família, tem a ver com casamento, tem a ver com filhos, mas envolve sempre família. É a área que o diabo mais ataca. E eu trabalhando na restauração de um casamento, de um problema que teve dentro da vida conjugal, eu conversei com essa pessoa, tudinho, orientei, faz isso, faz aquilo, dei uma palavra de Deus para ele, não desista do seu casamento, não desista da sua família, lute por ela, enquanto houver esperança, enquanto está vivo a esperança, lute. Você que determina quando você deve parar, mas enquanto a vida, a esperança, lute. Aí, um amigo falou para ele, rapaz, se eu fosse você, largar a mão desse casamento, não tem jeito mais não. E essa pessoa que falou isso para ele, que era para ele desistir do casamento, falou para mim. Fiquei sabendo por acaso. Eu falei, olha como que o diabo faz. Deus sempre levanta alguém para trazer uma palavra de vida para você. Mas do seu lado, sempre vai levantar o enviado do diabo para desfazer aquilo que um homem de Deus com uma mulher de Deus falou para você. Então cuidado com quem você ouve. Cuidado com os amigos que você ouve. Porque se ele não ouve a Deus, você não pode ouvir ele. Você tem que ouvir quem ouve a Deus. Você tem que ouvir quem de fato é uma mulher de Deus, um homem de Deus da sua vida. Porque o inimigo vai colocar pessoas para roubar. A palavra de Deus diz que a boa semente é semeada, mas de noite vem o inimigo e semeia o joio no meio da lavoura.
O diabo faz isso. Ele semeia, você nem percebe. Aí, às vezes a palavra que você recebeu aqui, a palavra que você recebeu na sua casa, você recebeu na célula, o diabo vai e toma. Você não percebe. Então clame o Senhor, ouça o Senhor. Então a pergunta é: quem que você tem ouvido? Cuide disso. Então vai para o Senhor, ouça o Senhor. Ele no meio daquela batalha, no meio daquela situação difícil, impossível, ele clamou pelo Senhor, e o Senhor deu aqui 7 respostas. É 7 por causa disso, porque são 7 palavras que Deus liberou sobre a vida de Josafá e que serve para nós hoje, amém, queridos? Então quero que você, no meio de tudo isso, não se esqueça dessas palavras. O texto diz assim, que no meio, eles começaram a jejuar, a clamar, como um culto aqui: Senhor, fala comigo, me dê resposta. Você está clamando por resposta em algo na sua vida? Amém? Então é para você. Eles estavam da mesma forma que você, reuniram a congregação, mulheres, crianças. Isso que é importante, você trazer as crianças, levar até as crianças de colo para o culto, traga elas, né? Eu sei que às vezes é cansativo, é difícil, mas traga elas para a presença de Deus. Elas precisam crescer sabendo que aqui é o lugar delas. Levar todo mundo, crianças, mulheres, e começaram a invocar o nome do Senhor. Aí naquela ocasião, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e ao rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar, presta atenção nisso, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Sabe o que aconteceu? Vou concluir a história aqui para você. Quando os exércitos vieram, Deus deu uma ordem: coloca o ministério de louvor para estar na frente, para ser a bucha de canhão, como dizem por aí. Donovan, que vinha a guerra, que eu já sei o que fazer. Não é o pastor que vai na frente, é o louvor. Mas sabe por quê? Porque eu tenho ensinado aqui, repetido sobre isso, irmãos, o louvor é uma arma de guerra, amém? Quando você entra aqui, você não louva para Deus, Deus não precisa do seu louvor. Nós louvamos para dar uma ordem para Satanás. Apesar das dificuldades, eu louvo ao meu Deus. É uma arma de guerra. As maiores vitórias de Israel se deu enquanto eles louvavam. Foi assim quando foi derrubar Jericó. Deram 7 voltas louvando. Mas aqui, sempre, Deus dá uma ordem: coloca os ministros de louvor e vão cantando na frente. Não colocaram os melhores soldados, não colocaram as maiores armas, os mais preparados, colocaram os músicos, os ministros. Porque as guerras mais difíceis que você trava, você vai vencer adorando o Senhor. Você vai vencer louvando o Senhor. Está vendo na prisão? Paulo e Silas estavam louvando, e as cadeias se romperam. À meia-noite, tudo se abriu, enquanto eles louvavam. Aprenda o poder do louvor. Agora, o que é interessante nisso é que, enquanto eles louvavam, o diabo foi confundido. Deus confundiu o inimigo. Sabe o que aconteceu? Havia 3 exércitos, 2 se uniu, os moabitas e os amonitas. Eles atacaram o outro exército. E o que aconteceu com eles? Derrotaram aquele exército. Depois um lutou contra o outro, amonitas e moabitas. E eles se destruíram. Quando eles chegaram lá, estavam todos mortos, nenhum vivo. E sabe qual a bênção? Eles passaram muitos dias pegando despojos. Não conseguiram pegar todos os despojos, todas as riquezas que eles deixaram. Passaram vários dias colhendo os despojos. E eles nem lutaram. Já imaginou? Se
problema que você está enfrentando. Você fala, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, você não precisa fazer nada. Deus é quem luta por você. Você só vai depois ter trabalho de pegar os despojos. Você vai ter trabalho só depois de recolher o favor. Você fala, meu Deus, onde eu vou colocar tudo isso? Mas diante disso, eu quero pegar essas 7 palavras que Deus disse aqui, para que isso internalize no teu coração. Talvez você está assim, atacado de todos os lados, flechado de todos os lados, oprimido de todos os lados. Você olha, você não vê saída. Você olha, você fala, meu Deus, parece que tudo está mal. Meu emocional não está legal, meu espiritual não está bem, meu financeiro não está bem, pastor, nada está bem na minha vida. Tudo que eu vejo é opressão, tudo que eu vejo é falta de ânimo. Eu estou debaixo, de fato, de uma situação complicada. Mas a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20, 15 o seguinte, isso é uma ordem de Deus. Ele diz, não tenha medo. Diga para o vizinho aí, não tenha medo. Isso não é uma chamada de atenção, dizendo, olha, você não pode ter medo. Não, não é isso. Você pode ter medo, diga assim, eu posso ter medo. Porque Deus está dizendo o seguinte, você não precisa ter medo. Porque às vezes a gente acha que Deus está dizendo, você é um covarde, então agora ferrou mesmo, aí, você é medroso. O inimigo está lançando isso, você está com medo, é normal ter medo. É normal que diante de uma situação difícil você tenha medo, nós tenhamos medo, é normal, mas eu preciso olhar para a palavra e entender o que Deus está dizendo. Ele diz, não tenha medo. José disse, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo. Porque muitas vezes nós ficamos apavorados, meu Deus, e agora, o que vai ser da minha vida? Meu casamento vai acabar, meu financeiro vai ser destruído, eu vou ser envergonhado. Nós acabamos de cantar aqui, o inimigo pode até tentar, mas jamais seremos envergonhados, jamais, fique tranquilo. Você vai ser abençoado, você não vai ser envergonhado, você não vai ser desonrado, você não vai ser humilhado. Não tenha medo disso, não tenha medo de fracassar, não tenha medo do que as pessoas vão dizer a seu respeito, não tenha medo, de como vai ser o futuro, não tenha medo. Então é importante você crer, que o medo ele faz parte. No verso 3, 2 Crônicas 23, diz que Josafá ficou com muito medo. Ele diz, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ele era um rei, tinha um exército consigo, e mesmo assim ele teve medo. No verso 6, ele faz uma coisa extraordinária, que é como que você vence o medo. Ele não olhou para os problemas, ele olhou para Deus. Ele diz, olha a oração dele, que às vezes a gente está orando, a gente está focando nos problemas. Senhor, me livra disso. Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Meu Deus, tudo que a gente faz é focar no problema. E enquanto a gente mais lembra do problema, mais em pânico a gente entra, com mais medo a gente fica. Mas ele diz o quê? Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não importa o problema que você esteja enfrentando, é uma verdade máxima, Deus está sobre todos eles. Deus é maior que todos eles. Olha para Deus, olhe para Jesus, tira o olhar dos problemas, olhe para Deus, olha quem Deus é, lembra de quem Deus é, lembra do poder que Ele tem, lembra da glória dEle, lembra de quem Ele é e o que esse problema é diante dEle. Não é nada. Deus diz que Jesus, quando vir, vai destruir o anticristo com todo o seu exército, com o sopro da sua boca, com a palavra que Ele vai lançar, a espada que sair da sua boca, que é a sua palavra, vai destruí-los completamente. Compreendeu, queridos? Amém? Então olha para quem é Jesus, olha para quem é Deus. Pode alguém vencer Deus? Pode alguém vencer e ser maior do que Deus? Agora é importante você saber aonde que você coloca essa confiança, como que você enfrenta esse medo e vence esse medo. 1 João capítulo 4, verso 18. João, ele diz sobre isso, ele diz, olha, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O que é o perfeito amor? É o amor de Deus por você. O perfeito amor é o amor ágape, o amor incondicional, o amor que só Deus tem. Nós colocamos condição para amar. Paulo diz que nós o amamos a Deus porque Ele nos ama primeiro. Mas Deus não, Deus nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores. Você precisa saber que você é amado pelo Senhor. Uma vez que você sabe que você é amado e amado de forma incondicional, você não tem medo, porque às vezes, por que nós ficamos com medo?
Você vê as situações adversas vindo, imagina Josafá vendo toda aquela situação. A primeira coisa que o diabo vai te fazer lembrar é: olha os seus pecados. Tudo bem, Deus é poderoso, Deus é grandioso, mas olha para você, Deus não vai te socorrer. Você tem falhado, você tem errado, você não tem sido bom o suficiente, então Deus não vai vir te socorrer. Mas não é verdade. Mas Deus diz que o perfeito amor, o amor de Deus é o que lança fora o medo. Então você precisa crer que Deus te abençoa, não é porque você merece. Deus me abençoa não é porque eu mereço, Deus me abençoa porque eu sou amado por Ele. E eu sou amado por Ele, não é porque eu sou uma pessoa boa, eu sou amado por Ele porque eu sou filho. Um dia eu criei em Jesus, entreguei minha vida para Jesus, e você também fez isso, amém? Se você não fez, você vai fazer isso nessa noite, vai entregar sua vida para Jesus e confiar e descansar. Mas se você já fez isso, descanse, porque o perfeito amor lança fora o medo. Que perfeito amor? O amor que Deus tem por nós, porque Ele diz, porque o medo implica castigo. Você fica com medo. Tem gente que acha, não, foi Deus que permitiu essa enfermidade, foi Deus que plantou, melhor dizendo, foi Deus que fez isso. Não, Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus não faz nada. Quem ataca é o diabo, quem faz obra maligna é o diabo. Deus, Ele nos defende, amém? Ele diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que amor? No amor de Deus. A maior revelação que você pode ter para vencer o medo é saber que você é amado pelo Senhor, e esse amor não está condicionado ao que você faz. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou ame menos. Você é amado porque você creu no Filho de Deus. Isaías 41, verso 13. Ele diz, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita. Mão direita é aquela mão que apoia, é aquela mão que abençoa, a mão do pastor que acolhe, não é a mão que bate, não é a mão que espanca, não é a mão que escorraça, não é a mão que traz juízo. Nós cremos que na nova aliança Deus disciplina quem ama, amém? Mas a disciplina de Deus não é juízo. Deus não está trazendo juízo sobre seus filhos, jamais vai trazer juízo sobre seus filhos. A Bíblia, Deus diz que aquele que crê em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então você nunca vai ser julgado por Deus. Nós vamos comparecer diante do tribunal para receber galardão. Diga assim, eu vou receber galardão, nunca condenação. Então o nosso julgamento no dia do juízo vai ser diferente. Nós vamos ser julgados para ver se a gente é salvo ou não. A gente já é salvo. Aquele que crê em Cristo, nenhuma condenação. Você é filho. Mas para nós que somos filhos, naquele dia vamos ser julgados para receber galardão. Então é importante que você creia que o Senhor, Ele está com a mão direita, a mão que te sustenta, a mão que te protege, que te abençoa. Ele diz a você, não tema, eu o ajudarei. Ele vai te ajudar. Na hora que você mais precisar, nos seus momentos de mais angústia, de mais solidão, mesmo que todo mundo te deixe, Ele diz isso, mesmo que sua mãe, seu pai te deixe, eu jamais te deixarei. E olha, para um pai ou uma mãe deixar um filho, é raro. Acontece, mas é raro. Mas Ele diz, ainda que isso aconteça, eu jamais te deixarei. Então você precisa crer que o Senhor não te abandona, porque talvez você não tenha sido bom o suficiente. Não quero te encorajar aqui a levar uma vida relaxada, que o pecado é uma coisa boa, em hipótese alguma. Todo pecado, ele tem consequência. Mas você precisa crer que isso não vai impedir. É a mesma coisa, imagina. Quem tem filho talvez entenda isso. Imagina que seu filho aprontou, pegou a pedra e lá na casa do vizinho. Caiu onde? Bem no vidro do carro. E não é um carro qualquer, é uma Porsche. Aí você fala, meu Deus, aí o vizinho vem bravo, eu te mato, moleque, com a arma na mão. Ele quebrou o vidro da minha Porsche, eu não tenho seguro. Aí você fala, vixe, lascou, que eu também não tenho dinheiro, nem seguro para pagar. Fala, então mata esse menino, você vai fazer isso? Para ficar kit. Você fala, epa, não. Eu vou disciplinar ele, mas matar jamais. É assim que Deus faz com a gente. Ele te disciplina quando você erra, Ele me disciplina quando eu erro, mas jamais Ele vai fazer o mal, amém? Lembra do filho pródigo? A disciplina de Deus na nova aliança é a disciplina do filho pródigo. O filho falou assim, eu quero a minha parte da herança, que Deus disse, pode levar, o pai disse, pode levar. Só que o que aconteceu? Chegou no meio do caminho, começou a dar tudo errado, perdeu o dinheiro, começou a passar fome, perdeu os amigos, foi desonrado, foi envergonhado, foi humilhado, começou a cuidar de porcos, que é o trabalho mais humilhante.
Ele desejava comer as bolotas dos porcos e não podia, porque nem isso o patrão dava. Ele caindo em si, fala assim, poxa vida, na casa do meu pai, os empregados dele não é tão mal servidos assim. Vou para a casa do meu pai, bom, eu já não sou mais filho mesmo, porque eu já peguei minha parte da herança, então eu vou voltar lá e vou me tornar um servo, um escravo. Mas a hora que ele chegou, como que o pai o recebeu? Porque ele fez todo um discurso, não é assim? Ó Senhor, Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. O pai jamais aceitou isso. A hora que ele chegou, o pai nem respondeu. Vai lá, pega a melhor roupa, pega a sandália, coloca um anel no dedo, prepara o novilho e ainda fez uma festa para recebê-lo. Você sabe por quê? Porque ele nunca deixou de ser filho. Aí você fala, meu pai disciplinou, a disciplina ele já passou, ele voltou envergonhado, ele voltou reconhecendo o seu erro, ele já passou por aquela vergonha, e às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa está com algo escondido no casamento, aí fala, não vai dar nada, ou fala, meu Deus, talvez Deus vai me matar, Deus vai me... Não, sabe o que Deus vai fazer? É que nem um filho quando está aprontando dentro do quarto no escuro, o pai chega e aperta o interruptor, tudo aquilo que está escondido vem à luz. Assim que Deus disciplina, trazendo luz. Deus traz luz sobre os nossos erros, não para nos punir, mas para nos restaurar. Amém, queridos? Mas Ele nunca te abandona. Ele não vai deixar o vizinho matar você, fica tranquilo. Mas Ele vai dizer, vem aqui, você é meu filho, não vou deixar nada para ser com você, mas nós vamos ter uma conversinha agora. Agora, eu vou te tratar para que isso não aconteça de novo. Porque se acontecer de novo, daqui a pouco você morre. Então o pai, quando disciplina, ele quer o bem. Entende, queridos? Amém? Então você precisa crer que o Senhor nunca te abandona, você é filho. Ele não te abandona, o diabo vai querer te matar, vai vir em todas as situações, de todos os lados, mas Deus vai te defender, pastor, mas eu errei sim, depois Deus trata com você, mas antes Ele te defende. Lembra da mulher adúltera? Todo mundo queria apedrejá-la. Jesus disse, muito bem, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo saiu, só ficou ele e a mulher. Jesus não deu aquele sermão nela, ele falou, muito bem, se não fosse eu, hein, seria de você agora. Jesus perguntou, cadê os que te acusam? Eles disseram, foram todos embora, Senhor. Aí Jesus disse, nem eu te condeno. Depois ele disse, agora vai, não peques mais. Quer dizer para você, antes de Jesus te dar qualquer ordem, de disciplinar qualquer coisa, ou te dar qualquer direção, Ele te defende, porque Ele é o advogado. João disse, filhinhos, eu digo isso para que não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado junto do Pai, que te defende, e perdoa todos os nossos pecados, não só os nossos pecados, mas o do mundo inteiro, aleluia. Você entendeu porque você não precisa ter medo? Porque você é filho. Aquele que é filho é defendido pelo Pai, é protegido pelo Pai, toda disciplina do Pai é sempre para abençoar, toda disciplina do Pai é sempre para melhorar. Vou falar uma coisa para você, tem falências, que é uma bênção. Eu vejo isso. Já vi gente falir, que foi a melhor coisa que aconteceu nele, foi ele falir. Porque ele aprendeu. Que nem um filho pródigo faliu. Às vezes fica, Senhor, eu não quero falir, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Mas às vezes é preciso passar por aquele processo. Não é que Deus quer o mal, não, Ele quer nos abençoar ainda mais lá na frente. Lembra de Jó? O diabo o atacou, destruiu tudo, mas depois Deus deu 2 vezes mais. Diga assim, 2 vezes mais. Lucas 12, verso 7 diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Você crê nisso? Deus cuida de cada detalhe da sua vida, você vale muito mais do que os animais, e Deus cuida dos animais, então não tenha medo. Mas, no verso 15, diz também, não só diz para você não ficar com medo, mas ele diz, não desanime. 2 Crônicas 20, 15. Não tenha medo e não fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não desanimar aqui é não se entregar, porque às vezes a situação está tão difícil, tão complicada, que a gente se entrega, e vocês aprenderam aqui domingo passado, que a única forma do diabo nos vencer, é quando nós paramos de lutar. Então talvez a angústia, o estresse, as situações adversas, uma longa batalha, porque assim, sempre depois de uma longa batalha, a gente pensa em desistir. Talvez você está lutando por algo há tanto tempo,
Você está orando por algo há tanto tempo, você está esperando algo há tanto tempo. Ele está dizendo, não desanime, não desanime. 41, verso 10 de Isaías, ele diz, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Você precisa crer nisso. Que o Senhor, Ele jamais desiste de você. Embora o nosso corpo desfaleça, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6, ele diz, olha, embora nós vivemos nesse corpo, e começamos a olhar para as nossas debilidades, nós estamos longe do Senhor. Se você olhar para as coisas de forma natural, você fica longe de Deus. Mas o que ele diz no verso 7? Ele diz, mas nós não vivemos por aquilo que olhamos, mas vivemos por fé. Creia que Deus é maior que tudo isso. Olhe tudo com a ótica da fé. Então não desanime, não se entregue, permaneça, mantenha. Agora, por que você deve manter? Porque às vezes você fala, pastor, o problema é meu, eu fiz o problema, eu causei o problema, eu tenho que resolver. Na verdade, uma vez que você tornou filho, os problemas dos filhos também são dos pais. Não é assim? Se o teu filho apronta na escola, quem que o professor liga? Quem que o diretor chama? Quem que o coordenador chama? Meu pai? Então eu quero dizer para você que o seu problema também é um problema de Deus. Na verdade, o problema não é nem seu. O menor nem responde diante de Deus, diante da lei. Então você é menor diante de Deus. É Cristo que responde por você. Você crê em Cristo e Ele responde por você, amém? Então, o verso 15, ele diz uma coisa importante também lá, ele diz, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O mais interessado em restaurar seu casamento é Deus. O mais interessado em te abençoar financeiramente é Deus. O mais interessado que você tenha um ministério frutífero é Deus. O que mais é interessado que você tenha uma vida feliz e abençoada é Deus. Eu sou pai. Quando a minha filha fica doente, qual que é a minha vontade? Senhor, passa essa doença dela para mim. Quem é pai que sabe disso, não é verdade? Cara, coisa horrível quando seu filho fica doente. Então Deus olha para você e diz isso, o seu problema não é seu, o seu problema é eu não posso ir lá com a mão tirar aquela doença. Mas eu quero dizer para você que Deus pode. É quando Ele estiver sofrendo, quando você está sofrendo, quando Ele estiver sofrendo, o seu sofrimento também é um sofrimento dEle. Amém? Então eu quero dizer para você que todas as batalhas que você enfrenta, você fala, mas pastor, parece tão pequena, parece tão insignificante. Não é verdade. Deus, Ele se preocupa com você. Então, sabe que a batalha não é sua, por isso que você deve adorar. O verso 22, de 2 Crônicas 20, um pouquinho mais adiante, fala disso, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram, diga assim, derrotados. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, Davi, quando está prestes a enfrentar Golias, e Golias era um inimigo invencível para Davi. Ele diz assim, todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória, a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quero dizer para você que a sua batalha é uma batalha também do Senhor. A sua luta também é uma luta do Senhor. Em Êxodo capítulo 14, verso 13, verso 4, Moisés também, diante daquele ataque egípcio iminente, ele diz, não tenha medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. Foi o Senhor que deu esse livramento. Ele diz, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Diga assim, o Senhor Jesus lutará por mim, por isso eu me acalmo, por isso eu não tenho medo, por isso eu não desisto, porque Ele é que luta por nós, queridos. A batalha é dEle, é Ele que luta por você. Eu quero que você creia nisso. Então você precisa posicionar em fé. No verso 17, Deus dá uma instrução, Ele diz, posicione-se, tome suas posições. Ele diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas Ele diz uma coisa importante, tome posições. Diga assim, eu tomo uma posição hoje. Ele diz, vocês não vão precisar lutar, mas uma coisa vocês precisam fazer, tome posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Você vai sair daqui, você vai enfrentar o problema na sua casa, amanhã é dia de trabalho, talvez você tenha muitos problemas para resolver,
Mas Deus disse, o Senhor estará com você. Eu quero declarar que o Senhor está com você. Jesus disse, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias, até a minha volta. Ele nunca te deixa sozinho, Ele nunca te desampara. Agora, no verso 20, ele diz uma coisa importante, 2 Crônicas 20 e 20, que é que eu quero pontuar. Como que a gente se posiciona em fé? De que forma? Ele diz, de madrugada, foram ao deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá, e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão êxito. Deixa eu falar uma coisa para você. Ouça a voz de Deus, mas ouça também as palavras que Deus tem liberado sobre você. Ouça a palavra do seu líder, ouça a palavra do seu pastor, ouça a palavra que os homens e mulheres de Deus têm ministrado sobre a sua vida. Como eu disse, para aquela pessoa sobre o casamento, mantenha-se firme, teu casamento será restaurado. Creia nessa palavra. Mas chega o enviado do diabo e desiste, não tem jeito não. Então quer dizer o seguinte, ouça as pessoas que Deus colocou na sua vida, amém? Ouça elas, creia, porque eles são profetas de Deus na sua vida. Quem é profeta de Deus na minha vida, pastor? É aquele que fala inspirado da parte de Deus. Deus diz aqui, como nós lemos lá no verso 1, que Deus levantou Jaziel como profeta naquele momento e ministrou sobre aquelas pessoas. Então eu quero dizer para você que Deus ele tem colocado pessoas para ministrar na sua vida, amém? Tem sido uma palavra de bênção, uma palavra de favor. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, deixa eu pontuar isso aqui, porque de vez em quando aparecem uns profetas do caos, profetizando maldição na sua vida. Eu tive um sonho ruim com você, eu falo, está repreendido, em nome de Jesus. Todo mundo que vem contar sonho ruim, coisa ruim, eu falo, Deus não me dá sonho ruim. Você nunca vai ver uma palavra negativa da parte de Deus, nunca. Se Ele mostra alguma coisa ruim, sempre traz junto consigo a solução, amém? Então não fique com medo, tive um sonho ruim sobre você, não conta isso não. Deixa eu dar uma orientação para você. Você teve um sonho ruim com alguém, ora com ela, ora por ela. Se você sentir de avisar, eu tive um sonho assim com você, mas Deus já te deu o livramento. Só confie, amém? Porque quem planta medo é o diabo. Então, acontece muito, e eu já recebi algumas profecias ruins, sempre rejeito, sem medo. Deus diz que todas as profecias não devem ser creditadas imediatamente, mas também não devem ser desprezadas. Ele diz, não desprezeis as profecias, amém, amados? Você não deve desprezar. Mas sabe na nova aliança, como que é o profeta na nova aliança? Ele diz, mas quem profetiza na nova aliança, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Foi liberada uma palavra de bênção sobre a sua vida, foi profetizado bênção na sua vida, pega, fala, é minha, e ninguém toma. Profetizou maldição, fala, não é verdade, eu sou filho, e Deus tem o melhor para aqueles que são filhos. Pode rejeitar, amém? Não estou falando palavra de correção não, palavra de correção é uma bênção. Estou falando quando é uma palavra de maldição, você vai morrer, vai vir uma tragédia, vai acontecer um acidente, rejeite isso. Mas se vir uma palavra de bênção para você, pegue, amém? Então não tenha medo, não tenha medo, creia naquilo que o seu pastor tem dito, creia naquilo que o seu líder de célula tem dito, creia naquilo que o seu discipulador tem dito, acredite. Você está vindo aqui todo domingo, vai por mim, se dependesse de mim, do que eu fosse pregar, que às vezes as pessoas falam isso, né? Não, o pastor prega o que ele quer, meu Deus, se eu fosse pregar o que eu queria aqui, eu oro e falo, Senhor, eu quero falar o que o Senhor quer falar. Creia que cada palavra que está sendo liberada aqui é inspirada da parte de Deus para te abençoar. E no verso 17 ele disse, mantenham-se em posição. Então creia em Deus e creia também nos profetas, que Deus tem usado para ministrar na sua vida, creia neles, creia. Agora mantenha a posição, ele diz no verso 17, fiquem firmes. Ele diz, tomem as posições, permaneçam firmes. Efésios 6, verso 13. Paulo diz, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Fica firme. Diga assim, firmes. Você não pode retroceder. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está para o reino dos céus. Continua congregando, continua orando, continua pedindo, continua participando da célula, continua tendo uma célula na sua casa, continua liderando uma célula, continua
servindo, continua, que é uma questão de tempo da vitória vir sobre você. É questão de tempo de você sair dessa situação, mas permaneçam firmes, crendo em Deus, crendo na palavra que foi liberada. Deus tem um chamado para o seu ministério, Deus tem um chamado para você, vai acontecer. Deus tem um chamado para você ser abençoado, para você prosperar financeiramente, creia, eu acabei de ministrar aqui. Você é rico diante de Deus, é só uma questão de tempo. Que a conta lá no banco diz não é verdade, o que diz é a palavra de Deus, que você é rico, que em tudo você é enriquecido. A Bíblia é sempre a fonte de verdade para você. Então você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Já dizia o nosso amado pastor Márcio Valadão, e é verdade. Você é o que a Bíblia de Deus diz a seu respeito. Agora, ele continua lá no verso 17. Quero concluir falando sobre esses 2 pontos para a gente orar. Ele diz: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dá. Em outra tradução diz, olha, não faça nada, fique parado. Fica firme, mas parado. O diabo vai tentar você, diante de uma crise, te levar a fazer as coisas sem Deus. Não é assim? Você está com uma crise financeira, o diabo vai fazer, você não vai fazer nada? Vai ficar aí parado? O que você está fazendo? Porque a intenção do diabo é fazer com que você faça as coisas com a sua força. Mas ele diz, permantenha-se firmes, mas fique parado, porque o livramento vem do Senhor. E ficar parado é manter-se firme nessa posição. Eu continuo orando, eu continuo louvando, eu continuo buscando, eu continuo pedindo, eu continuo com meu coração cheio de fé. Amém, queridos? O verso 21. Sabe qual foi o louvor que eles cantaram? Isso aqui é importante. Que louvor você tem cantado? Ele diz, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, com o cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Em outra tradução diz assim, que é a mais conhecida: as misericórdias, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia e graça são palavras distintas, mas elas não andam separadas. O que significa? Que onde tem a palavra graça tem misericórdia, aonde tem misericórdia tem graça. Quer ver um exemplo? Porque misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Imagina o pastor Zeca pecou, e tudo que ele merece é o inferno, amém? Mas Deus é misericordioso e não me lança no inferno. Então automaticamente para onde que eu vou? Para um lugar de bênção, amém? Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual eu tenho a remissão e a perdão dos meus pecados. Isso é graça. Eu mereci o céu? Não, nunca vou merecer, mas Ele me deu gratuitamente. Então quando nós cantamos e dizemos, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, eu estou declarando, por mais que eu mereça passar por isso, o Senhor não vai me deixar permanecer nisso. Por mais que eu mereça o pior, Deus me dá o melhor. Por mais que eu mereça ser condenado, Deus perdoa os meus pecados. Por mais que eu não mereça o perdão, Ele já me deu o perdão, e eu recebo esse perdão, amém? Então diga assim, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mais alto, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vencemos os nossos inimigos quando nós cremos na bondade, no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Não é no juízo de Deus, não é na condenação de Deus, não é na disciplina de Deus. Nós vencemos os nossos inimigos quando nós cremos que o Senhor é bom e a sua graça tem nos alcançado. Que Ele não me abençoa porque eu mereço, mas porque eu sou filho, perdoado, amado, e o meu nome está escrito no livro da vida. Porque você creu no Filho, por isso que você é abençoado. Ele diz no verso 17, no finalzinho, Deus conclui com a última palavra dizendo, saia para a peleja. Vou ler pela última vez esse versículo. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Então, lance fora todo esforço próprio, toda justiça própria, todo merecimento, toda força humana. Não é com a sua capacidade, não é com o seu intelectual, não é com seus diplomas, não é com a sua sabedoria humana.
Não é assim que você luta, amém? Paulo disse, embora temos problemas comuns aos homens, não lutamos como os homens. As nossas armas não são naturais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas com as quais lutamos são espirituais. Então vocês não precisam lutar. De que forma? Natural. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los. E o Senhor estará com vocês. Quero dizer uma coisa para você. Não foge desse problema. Olha no olho dele e diz, o meu Deus é maior que você. Ele vai lutar por mim. Talvez você não tenha mais força, você está com medo, você está apavorado, você está desesperado, mas você vai entregar hoje nas mãos do Senhor. Você não vai confiar em reis, você não vai confiar em homens, você não vai confiar em pessoas. Isaías 55, verso 11. A palavra de Deus diz que assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseje e atingirá o propósito ao qual eu enviei. Você crê nisso? Você crê que essa palavra é verdadeira? É a palavra de Deus para a sua vida? Então a pergunta é, o que você veio aqui buscar hoje? Que milagre você veio aqui receber? Que luta você tem enfrentado? O que você precisa? Que o Senhor lute por você. O que você precisa para que o Senhor faça por você? Os versos 25 e 26 de 2 Crônicas 20 diz o resultado. Quero te mostrar já o resultado. Como vai ser na sua vida. Então Josafá e os seus soldados foram saquear. Lembra que eu falei da guerra? Eles lutaram entre eles. Foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias, diga assim, 3 dias para saquear tudo. Quero dizer para você que assim vai acontecer com você. Essa é a palavra de Deus na sua vida. Fique firme, enfrente esse problema, confie no Senhor, creia naquilo que Deus tem falado, não se desanime, não recue, mantenha a sua posição, confie que é o Senhor que luta por você, mas você precisa tomar uma posição hoje, entregar esse problema nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, quero que o louvor venha aqui à frente, nós vamos cantar aquele último louvor, e se você se identificou com algo aqui, nós temos 5 minutos para concluir o nosso culto, e eu quero orar com você, de uma forma muito especial hoje. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus. João 1,12 diz que aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Todos aqueles que creem em Jesus, se tornam filhos. Talvez você nunca confessou, nunca entregou a sua vida para Jesus, você vai fazer isso hoje. Mas se você já fez isso, primeiro você vai entregar a sua vida para Jesus, depois você entrega o problema. Agora, se você já entregou a sua vida para Jesus, você é filho, você vai entregar esse problema nas mãos do Senhor. Você vai confiar como fez Josafá e vai dizer, Senhor, eu entrego, abro as minhas mãos e entrego a Ti toda essa situação adversa. E você vai crer nessa palavra. Diga assim, eu não tenho medo, eu não vou desanimar, a batalha não é minha, eu vou me posicionar em fé, eu vou permanecer em posição, e eu vou aguardar a mão de Deus trabalhar por mim, e eu vou enfrentar esse inimigo com confiança. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está debaixo de muita aflição, de muita angústia, gostaria que você viesse aqui à frente, vou fazer uma oração junto com você aqui de uma forma especial. Está muito intenso o que você tem vivido, pastor, eu sinto que eu estou perdendo as forças, preciso ter clareza, a revelação dessas verdades tem sido muito difícil, e você gostaria de entregar de uma forma especial esse problema nas mãos do Senhor. Sai do teu lugar durante o louvor, vem aqui à frente. Mas se não, você sentir do Espírito de continuar aí no seu banco, está tudo bem, fica aí, nós vamos orar juntos, eu vou orar por todos. Mas tem sido muito difícil, o seu problema de fato é muito grave, é impossível.
Você vai sair do teu lugar, vai vir aqui à frente e vai entregar, como um sinal que você está entregando isso nas mãos do Senhor. Você vai vir aqui na frente, vai entregar, vai, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos esse problema, e eu vou orar com você. Enquanto o louvor ministra, agora você não vai cantar esse louvor como você cantou aqui, sem entendimento. Você vai fazer dele a sua arma de guerra agora. Você vai cantar com as mãos, com a voz alta, com o corpo, entregando essa batalha nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso? Pode sair do teu lugar.